Nesse vídeo nós vamos conhecer o Juntec PSG 9080, um gerador de funções profissional. Aqui no canal nós já apresentamos um gerador de funções, até vou deixar o link aqui em cima, mas agora nós estamos trazendo um de outro nível, um outro padrão profissional de gerador de funções. Então este é um gerador de funções de 14 bits de resolução com 300 megasample. E na prática ele vai até 80 MHz. Então ele gera sinais de ciclos de até 80 MHz. Então senoidais de 80, quadrados de 30, triangulares de 50. Ainda permite sinais arbitrários, inclusive salvar diversos deles e ainda via software do PC construir sinais. Então posso tanto capturar através das suas entradas, tanto frequência quanto sinais, gravar elas, como posso criar um desenho, uma forma de onda através do software. Isso nós vamos depois dar uma olhada, no final a gente olha o software conectado nela. E mais, além do software, ele também permite a conexão com o celular. A ligação atrás, ele é bivolt, então ele vai de 85 a 160 volts, e também de frequência ele também aceita de 40 a 60 e poucos hertz, sem nenhum problema, então ele não vai interferir. Ele tem uma fonte muito boa que transforma a entrada 110-220 em 5 volts, mas ele também permite uma entrada 5 volts direto se eu não quiser passar pela fonte dele. Então ele pode trabalhar então com uma bateria com uma entrada de 5 volts aleatória, o que permite carregar ele para algum lugar e utilizar a fonte diretamente. Isso é bem útil também. Além disso, ele tem uma entrada de expansão, que é onde nós ligamos a conexão, por exemplo, Bluetooth, para poder usar no aplicativo do celular a conexão. Atrás ele tem a conexão de ligar e desligar, onde eu ligo e desligo a fonte, e aqui na frente o botão que faz o on-off dele depois da fonte. Ele tem uma tela colorida com uma boa resolução e ele trabalha com dois canais, canal 1 e canal 2. Então eu ativo e desativo os canais nos botões respectivos. Desativo o canal 2, mudo e desativo o canal 1. Posso também ativar e desativar ambos ao mesmo tempo através da tecla Alt. Vamos conhecer um pouquinho aí das funcionalidades na tela dele. Então vejam que eu tenho aqui indicando qual canal, o amarelo canal 1, o azul canal 2, off, os dois estão com a saída desligadas, tanto aqui na tela quanto nos botões que acendem me indicam se está ligado ou não. Então se eu ativar o canal 1, ele vai ativar que a saída está ligada, ele coloca em on. Para saber qual canal que eu estou configurando, ele tem essa mãozinha, então ele está me indicando que agora eu estou configurando o canal 1. Então, por exemplo, se eu botar 1 kHz, venho em frequência, aperto 1 kHz. Então eu estou mexendo no canal 1. Se eu quiser ir para o canal 2, eu aperto o canal 2, a mãozinha vai lá para o canal 2 e aí eu faço a alteração. Por exemplo, frequência 5 kHz. Então, vejo que ele identifica aqui em cima 5 kHz. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha frequência de onda senoidal está em 5 kHz, mas veja que é um monte de zeros. Por quê? Porque 5 ponto é decimal, e a partir daí ele permite uma configuração até em nanohertz. Por que isso? Porque ele tem uma alta resolução. Resolução não necessariamente significa que ele tem uma alta precisão. Significa que ele tem uma alta resolução, onde eu posso configurar lá no final. Então, por exemplo, se eu quiser mexer lá na casa lá decimal, eu vou com as setas ao lado, até onde eu quiser fazer o ajuste, e giro esse encoder até o que eu quero. Então, para um pequeno ajuste, pode ser bem útil ter esse tipo de capacidade que esse equipamento nos oferece. Além de configurar a frequência, eu posso também configurar a tensão VPP. Então como é que eu faço isso? Vou em amplitude e aí eu defino
qual amplitude que eu vou usar. Aqui eu estou em 5 volts. Ele permite, eu indo até 10 MHz, ele permite eu trabalhar até 10 volts. Partindo aí de 11 até 60 MHz, ele permite trabalhar com 5.5 volts. A partir de 60 MHz, ele trabalha com até 3.6 volts de VPP. Então, a gente só tem que cuidar esses detalhes. Eu vou manter as nossas medições aqui em 3.3 volts. Padrão. A gente usa daí sempre essa. Além disso, ele também permite com que eu configure a amplitude, o offset. Então, o offset faz a correção, né, no positivo e negativo, digamos assim, a parte de cima e de baixo da minha onda. O duty cycle, então dependendo do tipo de onda eu posso configurar o duty cycle também. E a fase, né? Quando eu tenho um deslocamento de fase eu posso fazer a correção aqui. Ou até fazer uma quebra de fase entre um canal 1 e canal 2, por exemplo, uma inversão de fase. Então ele vai até praticamente 360 a correção de fase ou o ajuste de fase que eu queira fazer. E da mesma forma é só apertar a fase e aí modificar conforme a gente quer. Então, rapidamente, esse é o canal e são as funcionalidades. O que faltou aqui foi a forma de onda. Então, a forma de onda, eu vou para o canal 1 ali. Fui para o canal 1, forma de onda eu estou em seno. E aí eu posso simplesmente selecionar a forma de onda e digitar. Eu quero a forma de onda 5. Ok? Onda 5 é uma onda quadrada. Bom, o que acontece? Eu posso não saber de cabeça as formas de onda, apesar desse ajuste. Então, basicamente, quando eu estou em Wave, eu posso ir girando aqui. Eu vou aos tipos de onda que eu quero testar. Então, por exemplo, se eu estou numa onda quadrada, eu não consigo fazer o duty cycle, porque ela é quadrada, ela tem exatamente 50%. Porém, se eu estou numa onda de pulso, aí sim eu posso ajustar o duty cycle. Então, ele tira a parte que fica bloqueado, né? Vamos deixar aqui a onda senoidal. Só para a gente terminar aqui, ele tem uma série de funcionalidades. Então aqui eu posso, por exemplo, salvar e gravar as minhas métricas, as minhas formas de onda. Eu posso, por exemplo, trabalhar com modal, então posso trabalhar em formato AM, e aí eu posso configurar a onda, né, de como é que eu quero o início e o fim de uma onda senoidal, para ver essa mudança de frequência, e uma série de outras mudanças que eu posso fazer neste menu aqui. Posso também aqui fazer algumas configurações. Então, se eu quero o som ligado, aqui a transparência, né, o brilho da tela, 60%, 80%, 85%. A língua, né, hoje nós temos inglês e chinês. Quem sabe logo logo não aparece alguém que faça a tradução para português também. Aqui as formas de ondas, que eu tenho 21. E informação do sistema, que eu estou na versão 2.01, né, do firmware que eu tenho instalado aqui. O meu hardware está na versão 2.0. Tem um hardware bem novo, eu acabei de receber esse equipamento. Voltei então para o meu gerador de funções e agora vamos começar os testes. Então vamos começar a testar algumas formas de onda com o osciloscópio para a gente ver a qualidade do sinal e se ele realmente entrega os 80 MHz em onda senoidal, os 30 em onda quadrada e os 50 em onda triangular, ou seja, vamos ao limite. Como a gente viu no unbox, ele traz um cabo direto e um cabo com garras. Nós vamos usar o cabo direto ligado no osciloscópio em 1x para poder testar. Então eu vou conectar aqui na saída do canal 1. E nós vamos testar começando com 1 kHz. Veja que é o que ele está aqui, né? 1000, né? 1000 Hz. Então estou na verdade em 1 kHz, uma onda senoidal com VPP de 5 volts. Vou começar com 5, depois eu baixo também para 3.3. Já montou a forma de onda, só vou dar um auto set aqui no osciloscópio. E tá ali. Forma de onda com qualidade perfeita. Vamos fazer a mensuração aqui.
Então lá, frequência 1 kHz, perfeito, VPP 4, praticamente 5, né? Dá uma piscadinha ali no 4,90 e pouquinhos, mas dá 5, sem problema nenhum. Vamos ampliar essa onda senoidal para a linha dos MHz. Só para não ficar exatamente igual em 1, eu vou passar para 2 MHz. Então estou saindo de 1 kHz para 2 MHz. 2, né? Eu só aperto a frequência, né? 2, e aí eu seleciono qual é a grandeza. 2 MHz. Alto 7 e fica perfeito. Bom, 2 MHz para esse tipo de equipamento é pouco, né? Então ele não esperava diferente dele fazer isso com perfeição. Então 2 MHz, perfeito. VPP caiu um pouquinho, que também não é muito incomum, né? O VPP acaba caindo um pouquinho, marcando 4,85. Vamos agora dar um pulo para 50 MHz. Também já acaba ficando testando muito detalhe e depois demora. 50 MHz. Vamos dar um Alto 7. E está lá o desenho. Vejam que ele já está vibrando um pouquinho, nada demais. Está vibrando um pouquinho, mas está dando 50 MHz perfeito. Só vou desligar a saída aqui. Vou baixar agora a amplitude para 3.3 e vou mudar a frequência. Vamos ampliando agora para 60 inicialmente. Ligo, ativo a saída do canal 1 e ele já está dando a frequência em 60. E o VPP está mais alto do que o 3.3. Veja que o VPP dele já está em quase 5. Então realmente ele tem um probleminha. Eu vou apertar o alto igual. Ó, o VPP dele continua igual. Quase 5. Vou aumentar para 70 e para 80. Vejam que a frequência está perfeita, 80 MHz. O VPP está quase em 4, deveria ser 3.3. Mas, ok. A frequência, que é o principal, está bem. A forma de onda está boa ainda, apesar dela oscilar um pouquinho. A forma de onda está oscilando um pouco. Eu vou dar um alto aqui só para garantir. Bom, agora eu vou baixar e testar outras formas de onda. Então vou lá. Forma quadrada, com perfeição, né? Forma triangular, também. Rampa. Qual a diferença da triangular para rampa? Uma permite Duty Cycle, a outra não. Vamos voltar aqui para o Pulse e vamos mexer no Duty Cycle dele. Então vou para o Duty Cycle. Veja que ele responde lá com perfeição, né? Legal, né? Vamos voltar para as formas de onda. Então, pulso, triângulo, rampa, CMOS. Aqui um DC. Vamos dar um alto aqui. Então, meia onda.
onda completa, né? Aí fazendo descer em onda completa, uma retificada em ponte. Aí a escadinha, né? Para cima, escadinha para baixo. Ruído. Então sem problema nenhum. Ele executa muito bem. Vamos agora só voltar aqui para a onda quadrada. E vamos começar então a ampliar um pouquinho essa frequência. Então eu vou para a frequência e a gente sabe que a onda quadrada vai até 30 MHz. Então eu vou começar com 15 MHz. Vejam que quando eu passo de 10 MHz, eu vou voltar aqui um pouquinho. Na verdade, quando eu entro em megahertz e com uma tensão mais baixa, vejam como ele sofre um pouco para conseguir estabilizar o primeiro pulso. Isso não é uma coisa boa, tá? Por que não é uma coisa boa? Porque esta mexida, digamos, esse pulso negativo que ele dá ou positivo quando eu estou embaixo, ele pode, num circuito digital, onde eu posso estar usando uma solução dessas para fazer uma frequência, entender como duas. Pode entender esse pico errado. Não é um pico grande, se considerarmos que eu estou falando em 3 volts, ali eu estou falando em menos de 1%, mas é um pico que preocupa um pouco. Porque se eu vou para 1 kHz, por exemplo, ou 10 kHz vezes 10 MHz, opa, peraí. Se eu for agora para frequência 10 kHz, ele faz uma onda com uma qualidade bem melhor. Se eu vou para 1 MHz, ele ainda atende bem. A partir de agora vocês vão ver que ele vai começar a fazer ruído. Então eu vou aqui para 2 MHz. Vamos dar um zoom aqui. E a onda quadrada começa a fazer uma pequena falha. E agora eu vou mostrar o que ficou no meu ponto de vista pior. Deixa eu só zerar aqui. Quando eu vou a 30 MHz, que é o seu máximo. A onda quase deixa de ser quadrada. Quase vira uma onda senoidal. Eu particularmente não gostei muito deste resultado da onda quadrada. Quando passa aí de 10 MHz ela fica ruim. Quando passa de 1 ela já fica com ruído. Quando passa de 10 ela realmente não é boa. Então esse foi um dos pontos um pouco decepcionante deste equipamento, foi a onda quadrada. Vamos para a onda triangular e também tentar subir a tensão dela, a frequência dela. Aqui nós temos a onda triangular a 30 MHz. Vejam que ela também começa a ir para o lado senoidal. Ela não faz aquela onda triangular perfeita. Ainda é aceitável, mas não perfeita. Mas eu vou agora a 50, que é o máximo dela. Vejam que ela oscila bastante a 50 MHz
e quase é uma onda senoidal. Ela funciona ainda como uma onda rampa, mas ela ainda é quase uma onda senoidal. Vamos ver como é que está medindo a frequência. A frequência está perfeita, 50 MHz, não tem problema nenhum, e o VPP também está no conforme. Só o desenho da onda que deixa um pouquinho a desejar. Agora eu vou fazer um teste em onda senoidal, só que eu vou fazer o contrário, nós vamos lá para baixo, nós vamos para 1 Hz. Vou ativar a saída, então onda senoidal a 1 Hz. Meu osciloscópio falhou agora no 1 Hz, não está conseguindo captar. Vamos fazer a mão aqui. Hz perfeitamente, VPP 3.36, tá excelente. Então funcionou bem. Meu osciloscópio aqui apanhou um pouquinho para fazer 1 Hz. Mas ok, 100%. Será que funciona bem 1 Hz em onda quadrada? Vamos trocar para ver. Também funciona muito bem. A preocupação em fazer baixas gerações, o que não é muito comum funcionar, e o osciloscópio apanha um pouco, mas funciona. Tá? Então gera bem também em baixas frequências. De forma geral, ele atende muito bem, né? Como eu disse, é um equipamento profissional, não é um equipamento caseiro. Claro que para pequenas medidas, às vezes equipamentos mais simples funcionam, mas para medidas maiores e mais precisas, a gente precisa de um equipamento mais profissional como esse. Vamos ver agora o software dele no PC. Inicialmente o software é bem simples e bonito. Ele aparece a tela principal, depois da instalação básica, que é aquela Next, Next, Finish. Na tela principal, basta selecionar a porta de comunicação onde ele está ligado. Aqui no caso eu tenho só uma, que é a COM13. Então obviamente é ela, conectou, ele já reconhece o modelo, o número de série. E a partir daí eu já estou controlando o meu sistema. E aqui eu tenho os dois canais, do lado esquerdo o canal esquerdo, do lado direito canal 2, né? Do lado esquerdo canal 1, do lado direito canal 2. Então funciona muito bem e eu opero diretamente como se fosse um painel normal do gerador de funções. Então eu tenho aqui a frequência, tenho amplitude, né, offset, touch cycle, fase, igual como é no painel, as mesmas funcionalidades do painel. E aqui eu tenho um potenciômetro para poder regular, então estou regulando aqui a minha frequência e eu consigo mudar a frequência. Veja que ali em cima eu já mudei a frequência. Aqui são os passos, né, de quanto em quanto eu estou mudando na medida que eu giro aqui. Então liguei lá, agora eu quero executar, então eu vou... já está ativado. Desativei. Veja que eu desativo e ativo e tudo aparece automaticamente no painel do sistema. Muito legal, né? Bom, além do gerador de funções, eu ainda tenho a criação das ondas arbitrárias. Então eu consigo tanto importar a onda quanto gerar uma onda. Tá? Então criar uma onda. Uma tela e onde eu posso... Claro, existem várias formas de criar, através de arquivos, né? Que tragam posicionamentos, tragam tensões que eu quero criar, né? Então uma forma de onda através de dados. Tudo isso é possível fazer aqui embaixo. Mas eu posso também simplesmente desenhar a onda com o mouse.
ondas meio senoidal, depois eu vou passar para uma onda quadrada, depois eu vou passar para um triângulo. Pronto, criei a onda. Então assim a gente cria a onda fácil, o próprio mouse pode se criar. Como eu disse, não é a coisa mais profissional aqui, mas é só para a gente usar de exemplo. Posso salvar, né? Essa é a minha onda. Tá salva, quando eu quiser usar de novo posso usar. E agora eu vou fazer gerar essa onda. E aí para isso eu vou aqui dizendo que essa vai ser minha onda arbitrária 101 e salvo. A partir de agora ela é minha onda arbitrária 101 e quando eu vier no painel ela tá lá, ó, onda 101 aqui do ladinho. Tá lá o desenho dela e agora eu vou gerar ela no meu gerador de funções. Ativei e vejam que ela tá saindo ali. Vou ligar o osciloscópio só para a gente ver ela no osciloscópio também, inclusive com a frequência que eu defini, com a amplitude que eu defini. E agora sim, no osciloscópio, para vocês verem, a onda que eu inventei está sendo gerada pelo gerador de funções. E para finalizar aqui os nossos pontos positivos e negativos desse gerador de funções da Juntec, o 9080 ou 9080, é realmente um produto com muitas possibilidades, muito mais do que as que eu uso inclusive. E eu acho que para um profissional é uma opção boa, porque ele não tem um custo tão alto, ele não é muito mais caro do que outros mais simples, mas ele oferece muitos recursos. Então, investir numa ferramenta que já seja definitiva, para mim fez todo sentido. Acredito que para alguns de vocês também. O gerador de funções ele não é aquela ferramenta que vocês vão usar no início, num hobby. É aquela ferramenta que já não é a básica, né? A básica a gente começa ali com um multímetro e um ferro de solda e deu. Depois a gente vai para uma fonte bancada mais elaborada, depois quem sabe para um osciloscópio, para um multímetro mais elaborado, para uma carga eletrônica e para um gerador de funções. Então ele não é aquela ferramenta mais básica, mas ela também não é uma ferramenta mais barata. Claro que dá para fazer geradores de funções muito baratinhos, nós já fizemos aqui no canal, até com o 555, né? E existem opções, já mostrei aqui geradores de funções que custam menos de R$100. Porém, a confiabilidade é baixa. E aí quando tem uma confiabilidade baixa e tu precisa disso para aferir algum experimento, e aí complica. Então aí um equipamento desses faz toda a diferença. Então esse aqui é o Juntec PSG 9080, já há bastante tempo eu queria tê-lo aqui e agora compõe a nossa bancada. Um detalhe que o pessoal sempre me pergunta, tá, mas aonde eu uso um gerador de funções? Em primeiro lugar, para onde eu uso aqui pessoalmente? Primeiro para testar os equipamentos. Então como eu testo muitos equipamentos, ele faz sentido para mim testar. Mas aí é um uso muito básico. Outro lugar que eu particularmente uso para testar fontes chaveadas. Então quando eu estou criando algum esquema de alguma fonte chaveada, normalmente quando tu tem etapa de potência da fonte chaveada, tu precisa fazer testes de sinais PWM. Então é muito mais fácil para mim usar o gerador de funções, que eu vou ter uma precisão nesse sinal PWM, do que criar toda a fonte, inclusive com o PWM, para poder fazer a parte da potência da fonte. Então faz todo sentido usar um gerador de funções ali, um pulso, né, onda quadrada. Também para quem trabalha com áudio, né, é muito básico ali gerar funções senoidais para testar se eu estou tendo algum clipping, se eu estou tendo alguma distorção, né, se eu estou com potência na minha fonte suficiente. Então, de vez eu botar uma música onde eu vou ter um ruído praticamente no sinal, aqui eu consigo, através de um osciloscópio e gerador de funções, avaliar se eu tenho alguma falha dentro da minha onda sonora. Aqui são dois exemplos, mas existem muitos, né? Existem muitos equipamentos em que eu preciso capturar todo o protocolo e depois replicar esse protocolo com algumas modificações. Então esse 9080 permite também isso, porque eu consigo editar também esses sinais, né? Através do seu software muito bem feito, diga-se de passagem, no PC. Então eu particularmente gostei muito do equipamento, tem suas pequenas falhas, é um equipamento relativamente barato pelo que
que ele entrega, por toda a proposta de funcionalidades que ele entrega. Então eu tô bem feliz com ele. Lembre-se, os links estão aqui na descrição. Esse equipamento veio direto da própria Adjantec, estou deixando o link da Adjantec para vocês. Então pessoal, era isso e valeu!